Podemos começar? Os participantes. Então, estão sendo aguardados aqui na mesa Antônio Góes, Mary McHenry, Eduardo Rios e Brenda Yepes Martínez. Eustáquio pediu que, gentilmente, me convidou para que coordenasse essa mesa e não havia como recusar tal pedido, uma vez que nós da imprensa não paramos de pedir coisas a vocês, demógrafos, e sempre tão solícitos, né? Sempre queremos mais e mais gráficos e tabelas, sempre para anteontem. Então, enfim, aqui estou. Tá faltando a Mary. Temos. Por favor. É o moderador. Claro, o Cláudio Crespo. Então, a mim foi incumbida a tarefa de regular o tempo de vocês, a ingrata tarefa de regular o tempo de vocês. E nós podemos começar falando desse assunto, a composição etária, envelhecimento da população e demandas sociais, uma articulação com os formuladores de políticas. A gente vai falar de bônus demográfico, educação, e podemos começar pelo Antônio Góes, do jornal O Globo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Eu cansei, quantas vezes eu estive aqui nessas cadeiras aqui, fazendo coletivas do IBGE, o pessoal do IBGE que está aqui sabe, Cláudio acho que já me viu aqui, eu tenho horas de voo sentado nessas cadeiras aqui. Então, estar sentado aqui, fico muito agradecido mesmo pelo convite, muito honrado, ainda que eu acho uma completa irresponsabilidade do Taquinho colocar um jornalista para falar aqui com vocês sobre esses temas. Então, eu vou tentar ser rápido para não ser massacrado, mas vou pegar um pouco aqui o gancho que toda a minha carreira, minhas duas áreas de especialização foram educação e demografia. Agora eu saí da minha zona de conforto, estou trabalhando com política, como editor adjunto no Globo, mas continuo sempre, essas áreas acabam entrando na minha editoria, então agora como editor acabo tocando nesses assuntos. Então, para falar vou voltar à minha zona de conforto, porque acho que ali eu falo menos besteira do que nas demais áreas. Uma coisa que eu estava pensando em começar aqui a falar com vocês, pegando lá o programa de ação do Cairo, ontem eu estava relendo ali, vendo algumas coisas e procurando pela palavra educação. Me parece que é muito claro, ali sempre teve, claro que tinham várias menções à educação, principalmente na questão da desigualdade de gênero, mas algumas menções também sobre a questão da própria qualidade da educação, né? Assim, conseguir o acesso universal a uma educação de qualidade, combater o analfabetismo. Então isso estava também na agenda do Cairo, ainda que outras conferências da ONU, principalmente a de Dakar, ou mesmo no caso das metas do milênio, tenham mais esse foco, como era de se esperar, na questão da educação, do direito à educação de qualidade. E mais do que acesso, a gente fala aqui de qualidade. No caso, achei até curioso, antes de falar um pouco do que eu pensei aqui, eu achei curioso que no caso do Brasil, como vocês todos sabem bem, no que diz respeito à desigualdade de gênero na educação, pelo menos na questão na educação, né, o mercado de trabalho a gente sabe que é uma história completamente diferente, mas no que diz respeito à educação fica muito claro que
o que a gente tem é uma desigualdade invertida. Não só, pegando em termos de acesso, praticamente não há desigualdade, né? Olhando só a frequência escola, principalmente na faixa etária de 6 a 14 anos. Mas quando a gente olha o aprendizado, e aí eu cito um estudo recente da Paula Lozano, uma professora da USP, doutora em educação por Harvard, que identificou, em termos de qualidade, quais eram os piores, quais eram os grupos mais desiguais, digamos. E eram principalmente negros, da área rural do Norte e Nordeste, e meninos. Os estudos da Paula mostram que, os dados lá, o trabalho da Paula Lozano mostra que o fato de ser menino aumenta em 12% a possibilidade do fracasso escolar, sem falar do acesso, estamos falando de aprendizado, de qualidade. Tal. Então, no caso do Brasil, está muito claro ali que, no que diz respeito à qualidade do ensino, e apenas olhando para a educação, o mercado de trabalho é uma história completamente diferente, como a gente sabe, esse gap hoje é a preocupação no Brasil, como em outros países também, mas os dados do PISA mostram muito claramente que países também com maior grau de desenvolvimento têm essa questão do gênero invertido. Pensando um pouco aqui, falando um pouco aqui de bônus demográfico, eu não sei se a Silvia Fonseca do IBGE está aqui, mas o pessoal do IBGE às vezes comete uns desatinos também e libera uns microdados para jornalistas. Então, o que eu fizer aqui, os erros vocês põem na culpa do IBGE. No que eu acertar, vocês me dão um mérito, por favor. Mas eu estava pegando os dados da PNAD, desde 81 até 2011, pegando esses 30 anos aí da série histórica da PNAD, fica muito claro algumas coisas que trazem oportunidades na área na questão da qualidade da educação, do ensino no Brasil. Primeira coisa que, quando a gente pega o perfil, eu fiz um corte de 20 a 29 anos, mulheres de 20 a 29 anos. Não fiz especificamente mães, porque não sei fazer, então, mas peguei digamos, uma proxy aqui de mulheres. E em 1981, a gente tinha 31% de mulheres com menos de 3 anos de estudo, ou seja, analfabetos funcionais. E 20% com mais de 11 anos de estudos, ou seja, o ensino médio completo. 31% analfabeto funcional e 20% com ensino médio completo. 30 anos depois, em 2011, o percentual de mulheres de 20 a 29 anos, eu fiz esse corte para tentar pegar um pouco o perfil de mulheres, né, mães. Caiu de 31% para 6% o número de jovens mulheres analfabetas funcionais e aumentou de 20% para 65% o percentual de mulheres com ensino médio completo. No mesmo período, o número de nascimentos, que em 1981, população de 0 a 1 ano, era de 6,5 milhões, em 2011 caiu para 5 milhões, ou seja, uma queda de 21%. Isso, ou seja, são menos crianças, por causa da nossa transição demográfica, como vocês sabem bem, filhos de mulheres mais escolarizadas. E aí, há algumas razões para ficar otimista no caso da educação. Uma delas, a gente sabe desde a década de 60, pelo menos desde a década de 60, pelos estudos do James Coleman nos Estados Unidos e tantos outros estudos que depois dele confirmaram o quanto o nível socioeconômico da família, e no caso a escolaridade da mãe ainda tem uma influência ainda maior, por questões também de divisão injusta dos afazeres domésticos e outras questões que vocês conhecem bem também. Mas a gente sabe o quanto que o nível socioeconômico tem um peso muito forte e explica muito mais da metade. Vários estudos com que eu já me debrucei aí como jornalista falam em termos de 60% dos determinantes do resultado de um aluno é explicado muito mais fora da escola e pelas características dos pais. Então a gente tem aí a questão demográfica nos dá uma ajuda de, primeiro, aumentar o investimento per capita na infância, porque são menos crianças, e segundo, são menos crianças filhos de mães mais escolarizadas. Então, quase que por inércia, se a gente não fizesse nada,
o mínimo que se espera é que a qualidade da educação melhore. É claro que a gente quer que melhore, para que isso melhore em ritmo mais rápido, é preciso fazer muito mais do que tem sido feito. Mas essas variáveis demográficas mais estruturais, nesse momento, estão jogando a favor da questão da qualidade do ensino no Brasil. Olhando um pouco para o futuro, as últimas projeções do IBGE, feitas ainda não com base no censo de 2010, como vocês bem sabem, mas usando as que estão disponíveis, se a gente olha hoje, e aí eu peguei uma faixa etária de 6 a 19 anos, olhando para o futuro, a gente tem aí uma perspectiva de decréscimo do número dessa população em idade escolar. Hoje, são mais ou menos 50 milhões de crianças ali, de crianças jovens de 5 a 19 anos. Número que deve diminuir, provavelmente as novas projeções populacionais do IBGE vão indicar que essa queda vai acontecer em ritmo menor ainda. Mas para pensar um pouco aqui sobre a possibilidade que a queda da fecundidade nos traz para aumentar o gasto per capita na infância, e pensando um pouco também no quanto a gente ainda está atrasado em relação aos países desenvolvidos, a nossa meta estipulada até 2022 para a qualidade da educação é chegar ao nível, a média dos países da OCDE. Essa é a meta que o Brasil traçou para o bicentenário de sua independência. Hoje, mês passado, a OCDE acabou de lançar aquele relatório anual do Education at a Glance, que mostra que, em média, o gasto per capita por aluno no Brasil no ensino básico é 1/3, fica 31% da média da OCDE. O Brasil gasta $2.600, a média da OCDE é $8.400. Bem, se a gente quer chegar à média se a gente quer chegar em termos de qualidade de educação ao nível que esses países hoje se encontram, fica claro aqui, olhando apenas para esses números, que é preciso aumentar mais. Eu fiz uma conta muito tosca, gente, me desculpa, mas pensando ali, se a gente hoje tendo, com o número de crianças que a gente tem hoje, pega esse bolo, multiplica pelo valor por aluno que a gente tem hoje, pega esse bolo e divide por um número menor de alunos, projetando qual vai ser a queda populacional do número de crianças de 5 a 19 anos, em 2022 a gente vai ter, apenas pela ajuda demográfica, a gente sairia de um patamar de 31% da média dos países desenvolvidos para 36%. Ou seja, avançaríamos 5 pontos percentuais se a gente pensar só em termos da ajuda que a demografia pode nos trazer. Isso considerando ainda que a gente tem um atraso histórico muito maior, ainda que tenha tido esse avanço bastante significativo e estrutural na escolaridade das mulheres e da população como um todo também, a gente sabe que o Brasil ainda está muito atrás em termos o nível socioeconômico das famílias, em termos de escolaridade, é muito, muito mais atrasado do que os países desenvolvidos. Então, me parece que é uma operação muito complexa e que, nessa disputa entre, se de um lado a demografia vai ajudar com essa diminuição, com essa possibilidade de aumentar o gasto per capita, só a ajuda da demografia parece ser insuficiente, e mais do que isso, como eu aprendi muito com vocês, há outras pressões que vão vir em cima do PIB, como, por exemplo, no caso do envelhecimento populacional, um estudo do Caizô Beltrão feito por um Instituto de Estudos de Saúde Suplementar mostrava que, se nada fosse feito com as regras atuais de aposentadoria, em 2030 a gente sairia de uma proporção de 19% do PIB para 46% a 57% do PIB comprometidos com a Previdência. Isso num contexto que agora a gente discute e tenta passar no Congresso o aumento dos gastos no PIB em educação. Estamos aí parte querendo chegar a 10%, outra parte, o governo argumentando ali que o percentual razoável é 7%, 8%, e nós ainda num patamar próximo de 6%, que hoje é mais ou menos próximo da média da OCDE. E hoje, e aí falando um pouco como jornalista, o que a gente percebe já, e acabando minha fala,
é que esse aumento, essa queda da fecundidade, que muitas pessoas veem como, muitos de nós vemos com otimismo, como uma possibilidade de aumentar o gasto per capita na infância, que a gente percebe como jornalista também que já tem muitos atores, e respeito muito eles, claro, com todos os seus argumentos, atores, muitos economistas também, que argumentam que não é hora de aumentar o gasto na infância, justamente porque temos que dar conta do envelhecimento populacional no futuro, e que a demografia sozinha já vai ajudar a resolver os problemas da qualidade. Então, enfim, eu acho que é esse o dilema que a gente vive hoje, e obrigado pela audiência de vocês. Obrigada, Antônio. Eu passo a palavra a Brenda Yepes Martínez, da Universidade Central da Venezuela. Por favor, Brenda. Ya. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Les digo que mi presentación es un poco determinar qué es lo que pasa en Venezuela, que tiene algunas realidades semejantes a muchos países de América Latina, y también es traerles que ya estamos manos a la obra, es decir, hay un grupo de académicos que ya estamos empezando a analizar qué podemos hacer para darle solución a esto, o sea, cómo le podemos brindar algún tipo de luces al Estado para poder solucionar aquellas cosas que sabemos que no logramos y donde hemos tenido estos indicadores que se llaman indicadores inamovibles porque están allí cogidos y agarrados y no los podemos bajar, como mortalidad infantil, como mortalidad materna, por ejemplo. Entonces, se proyecta. Estos minutos me lo descuentan, ¿eh? Ahora, a partir de ahora. Bueno, vemos que voy a hablar un poco sobre la composición de la población actual o como una oportunidad de desarrollo, desafíos para Venezuela 20 años después del sí. La primera, voy a comenzar de atrás para adelante, como unas especies de conclusiones, no son muy elaboradas, pero queremos llegar a decir qué es lo que hemos encontrado para después comenzar con la gran pregunta, terminar con la gran pregunta. Decimos que 20 años después del Cairo, el cambio en la estructura de la población ofrece un potencial de desarrollo integral económico y social que ha pasado, bueno, como hemos dicho aquí, es una oportunidad, es una ventana de oportunidades, es un bono demográfico que solamente lo tenemos en este tiempo y tenemos la virtud de pertenecer a estas generaciones que vamos a vivir este bono demográfico, ¿no? Entonces, allí hemos visto que pasamos de una disminución de la tasa de crecimiento poblacional versus un aumento diferencial de la tasa de crecimiento por el grupo de la edad. Es decir, hablamos mucho sobre las tasas de crecimiento y invisibilizamos qué es lo que está pasando con el crecimiento por los grupos de edad. Vemos, en principio nos decíamos, bueno, ¿qué ha pasado con Venezuela? En el censo de 1950 éramos 5 millones. ¿Qué ha pasado 50 años después en el censo del 2001? Éramos 23 millones. Habíamos crecido 4.7 veces. ¡Wow! ¿Qué pasa? Es una explosión demográfica. Ahora, para tener este mismo comportamiento, en el supuesto de tener las mismas tasas, que sabemos todos que no vamos a tener las mismas tasas constantes, tendrían que pasar 87 años para vivir otra vez esa misma situación. Entonces, antes, en 1994, hablábamos de un ritmo de crecimiento acelerado. Y ahora lo que hablamos es el ritmo de crecimiento, cómo se ha ralentizado en la población, y esto pasa en todos los países de América Latina, por supuesto.
Pero también pasa lo interno. Y quiero colocar el acento aquí, que la realidad de cada uno de estos países, hemos hablado de los países en general, pero las realidades a lo interno de los países pueden ser muy diferentes. Por ejemplo, tenemos unos estados donde tienen una tasa de crecimiento del 7% y tenemos esas grandes urbes que tienen una tasa de crecimiento del 0.6%. ¿Ok? Entonces, hay diferencias significativas y en este debate, entonces decimos, bueno, pero ¿qué pasa con el crecimiento por grupos de edad? ¿Cuál es la discusión allí? Aquí podemos ver, a modo de ejemplo, traigo esta pirámide de Venezuela, pero a modo de ejemplo, esto es lo que ha pasado en todos los países latinoamericanos. Pues no es necesario explicarlo, se ha reducido por la base y tenemos entonces una población económicamente activa bastante grande. Por otra parte, vemos que la edad mediana de la población, no solamente de Venezuela, sino de América Latina, ya somos mayor de edad, ya pasamos los 20 años, es decir, América Latina está divina, América Latina es una treintañera ahorita, ¿ok? Podemos decir que es una treintañera, es una región bastante joven, bastante atractiva, bastante provocativa, tenemos recursos, bueno, estamos en el clima de la juventud y de la producción. El gran desafío de toda esta situación es aprovechar este bono demográfico. Y yo diría que el bono demográfico se aprovecha con tres cosas. La primera, educación. La segunda, educación. Y la tercera, educación. Educación en diversos aspectos, ¿ok? Educación diversificada, educación que permita disminuir la mortalidad infantil, la mortalidad materna y todos aquellos indicadores que están allí inamovibles. Vemos entonces que en Venezuela, por ejemplo, la gran parte, un 70% de la población aproximadamente, está en población económicamente activa y cómo estos otros grupos de edad tienen comportamientos diferenciales. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es el futuro que depara a los millones de jóvenes que en este momento no trabajan ni estudian? El ministro de Juventud de Venezuela hace 2 semanas decía en la televisión, tenemos 1 millón de jóvenes que no trabajan ni estudian. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con esos millones de jóvenes que actualmente no están estudiando, no están cotizando, no están, bueno, viven de sus padres propiamente? Para el Estado es más económico invertir ahora en toda esta cantidad de personas jóvenes, educarlas de tal manera de no tener esa carga luego, al final, cuando estén entonces adultos mayores. En conclusión, podemos decir que el problema no es la población, porque siempre hablamos como que si el problema el problema es la población. Aquí se concluye que la población entonces es la solución. La conclusión 2 dice, bueno, tenemos diferentes ritmos de cambios en los componentes demográficos y estos diferentes ritmos han creado un complejo mosaico regional. El desafío es el equilibrio de la población futura. En 1994, Cairo hablaba, bueno, tenemos un rápido aumento de la población, esto significa una barrera para el crecimiento, hay una necesidad de estabilizar la población. La pregunta es, ¿estabilizarla hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿A una tasa de reemplazo? Pero ojo, aquí hay periodistas y eso es importante decirlo. La tasa de reemplazo es un indicador que puede ser, bueno, muy delicado. ¿Por qué? Porque la tasa de reemplazo funciona para aquellas sociedades donde no hay mortalidad infantil casi, o es muy baja, donde prácticamente no hay mortalidad materna y donde no perdemos una cantidad de jóvenes por mortalidad juvenil. Entonces allí sí, la tasa de reemplazo tiene significado. Tiene significado porque, bueno, porque las generaciones se reemplazan. Y aquí lo pensamos como que, bueno, las generaciones se reemplazan por la base, pero después, más arriba, vamos perdiendo esa cantidad de población. Entonces, en la actualidad podemos decir, bueno, un símbolo quizás de modernidad, una tasa de reemplazo, estamos más cerca, estamos casi llegando, casi a la perfección, pero no es cierto. No nos estamos reemplazando a futuro. Y eso es un problema que tenemos que visibilizar desde ahora. Y, por cierto, tenemos que colocar el acento en esto porque después van a decir, miren, en el 2013 se reunieron unos demógrafos en Río y nos dijeron esto.
pues no, hay que decirlo para que después no nos acusen de que no lo vimos. Ahora bien, este ritmo de disminución de la población o los cambios poblacionales afectan también a la composición de los hogares. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver los hogares con esto y en la agenda del Cairo? Nosotros hemos pensado, bueno, ya tenemos qué es lo que pasa. Este conjunto este grupo de académicos. Ya sabemos cuáles son nuestros problemas, cómo nosotros podemos aportar desde la academia al gobierno, al Estado, en empezar a ver cuáles son los problemas y por qué esas tasas no se mueven. Entonces vemos que el ritmo de crecimiento de los hogares es mayor que la población. ¿Sí? Esto pasa en muchísimos países, ya Coleman lo había dicho en Reino Unido, y es lógico, ¿por qué? Porque esa dinámica de la composición de la población hace que exista mayor propensión de personas en edad de formar hogares. Pero esta mayor cantidad o incrementos de hogares tiene unos rasgos definidos que pasa en todos los países, que el tamaño se ha disminuido considerablemente, incluso por los tipos de hogar, ¿ok? Por los tipos de hogar de hogares extensos. Entonces ya no hablamos de hogares extensos con muchas personas, sino con pocas personas, con unos hogares extensos que pueden tener 3, incluso hasta 4 generaciones, pero que pueden ser el número del tamaño de hogares nucleares. Entonces hemos hecho unas investigaciones y ¿por qué? ¿Por qué traigo a colación los hogares y por qué hablo de las actividades que estamos haciendo para resolver un poco el problema que tenemos en Venezuela? Es porque hemos descubierto que si nosotros creemos que la educación es la solución de muchas cosas, hemos visto que la deserción escolar, que es uno de los grandes problemas, está en los hogares extensos, que la mortalidad materna está en los hogares extensos y que muchos otros indicadores están en los hogares extensos. Con lo cual hemos hecho unos análisis factoriales, unos análisis multivariantes y hemos detectado aquí en líneas generales que sí, que la composición de la población afecta, la estructura de la población también afecta y está determinado con hogares extensos, con mujeres mayores de 55 años, con ciertas características deficientes en educación y no me voy a parar aquí porque no es el tema, pero que nos dan indicios de poder mostrar para mejorar en términos de políticas públicas, porque el hogar es la unidad de investigación, es la unidad de análisis, es el puente, y la mayoría de las políticas públicas van dirigidas a los hogares. ¿Okay? Entonces, hemos hecho regresiones logísticas también y hemos determinado que en el contexto socioeconómico, las personas de referencia con situación de economía precaria y educación baja tienen más propensión de formar estos hogares, y la edad como variable demográfica en sí misma es muy importante a la conformación de estos hogares. Ahora bien, esta lámina pues ya la explicó Jorge, bueno, pero súper extendido de una manera que me nutrió mucho. Yo agregaría aquí que ha habido durante mucho tiempo un incremento acelerado de la población urbana y hemos dejado de pensar en el despoblamiento rural. ¿Qué pasa? En Venezuela, el 68% de la población venezolana habita solamente en el 22% del territorio nacional. Entonces, ¿qué pasa con el resto de Venezuela? Está vacía. Está vacía y todavía siguen llegando aún en muy poca proporción, porque ya casi todo el mundo está arriba, pero todavía siguen llegando. ¿Por qué? Aún sabiendo, antes en la época petrolera, llegaban porque decían, bueno, hay mayor calidad de vida y se encontraron con esto y empezaron a hacer las favelas en los cerros, con una situación muy distinta. Ahora, ellos saben que la situación está mala, pero igual dicen, tengo mayor probabilidad de tener una mejor vida aún en las favelas, en la ciudad, que quedándome en el campo. ¿Ok? Por lo menos tengo servicio hospitalario. Y la otra cuestión es la diferencia entre el despoblamiento rural y la despoblación que empieza a existir. Es decir, ha habido un despoblamiento en toda la parte rural venezolana, que es muy diferente a ciertas características de algunos municipios que empiezan a vivir una despoblación. Es decir, que las generaciones, que estos municipios no se reemplazan. Pues sí, hay una realidad
diferente en los municipios de los países, en las áreas más pequeñas. Tenemos municipios, por ejemplo, con unas tasas de reemplazo por debajo de las de Japón, con una estructura de una pirámide poblacional muy envejecida y que pierden población, empiezan a perder población. Ahora bien, los desafíos que nosotros, hay muchos, pero los tres más importantes de manera de operacionalizar y de palparlo más. El primero es mejorar la calidad de los datos. Es hablar de calidad de los datos en general con los 7 componentes, pero yo traería 2, que es la accesibilidad y la oportunidad. No es justo, hemos dado un salto, es cierto, eso es innegable. Hemos dado un salto, nos metemos en los INES de los Institutos Nacionales de Estadística de toda América Latina y podemos obtener información. Eso es cierto. Incluso el hecho que se haya diversificado el tema de 20 años después del Cairo es porque tenemos más información ahora. Pero ¿qué pasa? Pero muchas veces encontramos información con cuadros, con variables, con cruces de variables prediseñados en PDF que no nos sirven para nosotros poder hacer información. Entonces necesitamos una verdadera accesibilidad a esos datos y el sentido de oportunidad, es decir, que se recorte el tiempo que existe entre capturar los registros o los censos, las encuestas y colocarlo en las páginas web para nosotros poder, para que estos datos no pierdan el sentido de oportunidad y la ventaja que tienen del momento. Esta accesibilidad y oportunidad de los datos nos va a traer anticipar los problemas sociales y las implicaciones sectoriales en diferentes aspectos. Y finalmente, si nosotros podemos anticipar estos problemas, podemos entonces aplicar políticas públicas adecuadas justamente, ya no al crecimiento, si somos muchos, si somos pocos, sino políticas públicas adecuadas a los cambios en la estructura de la población. Y para terminar perfectamente en el minuto que me queda, entonces decimos que en 1994 la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo se dio. Ahora, en el 2014, la población es la que representa la oportunidad de desarrollo. Muito obrigada. Então, agora é a vez de Mary McHenry, da Universidade de Michigan. Muy buenas tardes. No está funcionando. ¿Está? Sí, está. Sí, por favor. Muy buenas tardes. Bueno, primero tengo que agradecer a Laura. Eso es, Laura. Estoy muy agradecida por la invitación tuya, por venir aquí para presentar mi investigación y también para hablar de las formas que ALAP y otros aquí en América Latina podemos trabajar juntos en la Universidad de Michigan. Entonces estoy muy agradecida. Es mi primera visita a Brasil, entonces estoy realmente encantada hasta ese momento. He tenido una buena experiencia. En general siempre tengo buenas experiencias en América Latina. Viví un tiempo en Bogotá, después estuve viviendo un rato en México y he viajado por varias regiones de América Latina, pero esa es la primera visita realmente a Brasil, como yo siempre estoy pensando, el gran país de Brasil, ¿cierto? Porque es grande, realmente muy diverso, ¿no? Entonces estoy aquí, estoy en Río y es el lugar para estar, ¿cierto? Para empezar como aquí en Brasil.
Y lo que también he entendido en los últimos días es que hay que aprender portugués, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Ustedes, los brasileños, pueden entender más fácilmente el español que yo, pues, me quedo. Pero ya el segundo día es mejor, ¿no? Está mejor, cada día está mejor. Ok. Bueno, entonces lo que voy a presentar es la investigación que he estado como haciendo durante casi los últimos 10 años, ya muy largo, demasiado largo, y tiene que ver con las relaciones entre las condiciones de la niñez y la salud del adulto mayor, ¿no? Y cuando hablo de las condiciones de la niñez, estoy hablando como cosas de nutrición y enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, a ver. El propósito, las transparencias están en inglés, pero voy a hablar en español, ¿no? Bilingüe, sí, a ver. Entonces, el propósito de mi investigación es como examinar una hipótesis. Y es una hipótesis un poquito en contra, tal vez, de lo que la gente está pensando. Porque si miramos los países de Europa y Estados Unidos en cuanto al envejecimiento, siempre están hablando de la forma de mejorar la salud, depende del estilo de vida de uno que tienen los adultos mayores, como hacer ejercicio, como no fumar, como la dieta y todo eso, ¿no? Entonces el mensaje aquí es un poquito diferente. Entonces eso fue la trayectoria tal vez de Europa y Estados Unidos, pero el mensaje aquí es que puede ser va a ser una trayectoria tal vez un poquito diferente en otros países del mundo. Y entonces estoy tratando de entender las consecuencias a largo plazo de las condiciones de la niñez. Es una hipótesis, la hipótesis no es mío realmente, la hipótesis viene de un demógrafo chileno que vive ya en Estados Unidos hace muchos años, Alberto Palone. Entonces, pues, yo trabajé con él y entonces, pues, seguí trabajando ese mismo tema y es la hipótesis realmente de él. Entonces, ustedes pueden culpar a él. Sí, bueno. Y todo tiene que ver con el crecimiento de la población del adulto mayor que estamos viendo ahorita. Entonces, les voy a dar el mensaje al principio para que más o menos entiendan y después voy a mostrar algunas gráficas y después voy a hablar de las consecuencias para la salud pública, ¿no? Que me parece que tiene. Entonces, la hipótesis es que esos cambios demográficos rápidos entre 1930 y 1960, que sabemos que fueron causados principalmente por las intervenciones públicas y la tecnología como de, sobre todo, antibióticos después de 1945, ¿no? Entonces, muchos cambios rápidos. Y en muchos casos, esos cambios rápidos ocurrieron no en paralelo con cambios económicos que podrían mejorar la situación económica de la gente. Entonces, pues, aumentó la esperanza de vida, pero en las condiciones todavía siguiendo malas económicas. Y malas económicas, ¿por qué es importante? Porque está relacionado con la nutrición, la capacidad de salud y todo, como ustedes saben, porque todos son demógrafos. Y entonces eso produjo, pues, a un aumento de sobrevivientes de condiciones malas de la niñez. Y si vamos a creer todas las hipótesis que están haciendo de Barker y de otros muchos que están estudiando las condiciones de la niñez con más adelante, entonces, pues, eso es importante, ese cambio. O sea, que produjo como un aumento unos cohortes que estaban más marcados, digamos, con las condiciones de la niñez. Y sobre todo, como en algunas condiciones crónicas como diabetes y como enfermedades de corazón,
pues ya como hay más y más evidencia que bajo ciertas circunstancias, condiciones, empiezan eso in utero, pueden empezar in utero con la mala nutrición y en infección. Y entonces, pues, la hipótesis es que ya, pues, estos cortes de los 1930-60, y ya estamos viendo mucho, ya son viejitos, o más viejos, más de 60, no son viejitos los más de 60, pero entonces pueden ser que están marcados. Y si añadimos otra cosa, que es pues ya el cambio en cuanto a nutrición, pero dieta, en los últimos años, y la comida como rápida y la comida, todo eso como que están hablando de saturated fat, ¿no? Que la grasa saturada, ¿no? Y ya el estilo de vida de nosotros es cada día menos, como es más sedentary, ¿no? Es como más sedentario. Entonces, la hipótesis es que eso aumenta aún más el riesgo para ese grupo de personas. Ahora, entonces, peor salud. Entonces, es un poquito pesimista la hipótesis. Ahora, lo que yo hice fue compilar datos a través de todo el mundo, usando encuestas de hogares y también encuestas del adulto mayor, para ver si yo podría ver patrones al nivel de población que en alguna forma me podría decir si tiene mérito la hipótesis o lo que sea. Y eso es lo que voy a presentar. Y los datos seguramente no son perfectos, no son ideales, ¿no? Porque lo ideal sería tener datos desde cuando uno empieza la vida y lo sigue a través de toda la vida y sabemos toda la información de esas personas. Y no tenemos esos datos, pero tenemos algunos datos que nos pueden ayudar a ver pues el mérito de la hipótesis. Ahora, entonces la importancia de la nutrición y es la importancia de la infección, porque son relacionados, ¿no? La nutrición y la infección, hay una sinergia entre los dos. Y hay un diagrama que no está en mi presentación, pero quiero darte yo quiero que ustedes puedan imaginar el diagrama porque es importante entender los resultados. Y el diagrama va así, que empieza con las condiciones socioeconómicas que sabemos todos sabemos que son tan importantes en cuanto a que van a influenciar toda la vida. Y si hay una fuerte relación entre las condiciones socioeconómicas cuando uno está muy joven, luego con la altura del niño, o sea, la bajo altura del niño, stunting, ¿no? Y eso ya se han visto como varios estudios que ya se está relacionado con, en cuanto a la salud del adulto, la obesidad, ¿no? Y luego también, empezando desde de una edad temprana, pues una relación muy fuerte entre condiciones socioeconómicas y pues el bajo peso del niño. Y eso también es una medida cruda, pero una medida que refleja lo que está pasando in utero, ¿no? Y ese también, ya muchos estudios han mostrado la asociación entre peso bajo peso bajo y la tensión en el adulto y diabetes, ¿no? Entonces sí, bajo ciertas condiciones, esas cosas que empiezan desde muy temprano tienen como unas consecuencias muy largas y la obesidad, la tensión y diabetes son todos factores de riesgo para la enfermedad de corazón y también luego para la mortalidad, ¿no? Y ya si estás imaginando ese diagrama, pues claro que entonces entra también el efecto de la dieta de la saturated fat, ¿no? La grasa saturada, que eso también es un factor, sí, ok. Bueno, entonces, ya, gracias. Entonces, aquí tenemos un cuadro que está mostrando la esperanza de vida a través del siglo XX con varios países que escogí porque son los países donde están llevando a cabo
las encuestas sobre el adulto mayor, ¿no? Entonces, son en general los países donde están viendo como un crecimiento de los viejitos. Y viene empezando de 1990 hasta 2000. Y ya ves que he clasificado los países porque aunque pues todos tienen como la tendencia que al final que todos pues han mejorado, hay diferencias obviamente entre los países, ¿no? Hay diferencias según el momento cuando empezó la transición, hay diferencia entre la rapidez de la transición y hay diferencias en cuanto a la razón por el cambio, ¿no? Entonces, con los que están en rojo, claro, esos son Europa, Estados Unidos, y entonces, pues, empezaron más como principios del siglo y más leve, ¿no? El cambio hacia el final. Luego, como Argentina, Uruguay y puede ser Cuba, pero seguro Argentina y Uruguay estuvieron muy bien en el 1990 y como también más leve. Y luego C, D y E son países que realmente es el grupo de países que experimentó con un cambio muy rápido, pero dentro de ese cambio, ese grupo de países, pues las C, D y E son diferentes. Los C son, digamos, yo diría, los pequeños países como Costa Rica, Puerto Rico, puede ser Chile, que ya en 1930 estamos viendo como más mejoramiento de mortalidad debido a las intervenciones públicas. Y luego como los países más grandes, como México y Brasil, un poquito más tarde, pero ciertamente tal vez en las ciudades se ven como más mejoramiento. Y luego los países E son los que ya más tarde, como 1950 y pico, pues ya estaban como empezando a mejorar. Entonces la idea es comparar la salud del adulto mayor a través de todos esos países para ver si podemos ver algo que nos puede indicar como el mérito de la hipótesis que estoy planteando. Por favor. Entonces, importante recordar que la razón por ese bajo de mortalidad es debido a mejoramiento en la salud de los niños menor de 10 años. Entonces aquí es mortalidad infantil con los mismos países y se puede ver como casi como el opuesto patrón que vimos en la otra transparencia. Y aquí ya he marcado el periodo, 1930 más o menos, a 1960. Y luego, pues, la raya que está en gris, esos son los datos que tenemos. O sea que, obviamente, los que no han llegado a los 60, apenas las personas nacidas en 1953 están llegando a 60 años. Entonces, pues todavía solamente tenemos como datos de que están personas nacidos antes de 1950 o lo que sea. Entonces, no podemos examinar completamente la hipótesis, solamente podemos ver lo que tenemos y a ver si vemos algo. Y la hipótesis es realmente que esos países como en azul, la C, y algunos de D, en las ciudades tal vez en D, esos son la punta del iceberg, ¿no? Y iceberg es una palabra en español, ¿cierto? Es que la punta del iceberg. Y si miramos esos, a ver lo que están pasando esos, tal vez nos pueden predecir lo que va a pasar ya cuando las personas nacidas en 1950, 60 llegan a ser como más viejos. Ok, entonces, sí, por favor. Entonces aquí lo que tenemos es, pues hablando de estado nutricional, antes, pues, tal vez antes de la Segunda Guerra Mundial, y vemos, pues ya está arreglados los países en el mismo orden de régimen demográfica, regimentalidad. Y vemos, pues, algo que no es sorprendente, que vemos que los países con más recursos tenían mejor nutrición y los países más pobres pues estaban pues comiendo más bien cereales y menos frutas y toda esa cosa. Y realmente si uno mira, esos son datos de FAO,
la FAO, y realmente si lo miras como aún hasta en los años de los 50, todavía pues no hay muchos cambios en cuanto a la condición nutricional. Entonces, pues aumento, la idea es otra vez, cambio rápido demográfico en esperanza de vida, pero todavía el estado nutricional no tan buena. Por favor. Pero si vamos a mirar lo que está pasando hoy día, información reciente sobre América Latina, vemos realmente, como vimos, varias personas dijeron ayer, que realmente América Latina ha tenido muchos avances, y entonces si uno mira eso, esas son expectativas de vida para hombres mayores de 60 años, ¿no? Si uno mira, uno ve, pues bueno, parece que en general pues todo va bien, entonces parece que la hipótesis pues que tal vez no tenga como mucho que ver, porque pues más o menos pues ha mejorado mucho desde los 30, 40 en América Latina, por favor. Entonces, ¿qué hice? Pues como te dije, examinar la salud del adulto mayor a través de todos los regímenes, clasificar los países según los regímenes de mortalidad, y lo que hice fue combinar datos a nivel de población con datos individuales, y también tuve como datos históricos en algunos países como Puerto Rico, y luego usar lo que podía usar en cuanto a medidas, y en medidas sobre la niñez, pues puedes imaginar en esas encuestas del adulto mayor. Las medidas son, por ejemplo, altura, que altura te dice algo sobre la nutrición. Y luego hacen como unas preguntas retrospectivas, ¿no? Como preguntan a una persona tal vez que tiene como 80 años, y señor, pues ¿cómo fue tu salud cuando tú tenías como 10 años? Entonces el señor pues contesta y unas cosas. Entonces, una serie de preguntas que uno tiene que como preguntar, pues bueno, pues a 80 pues uno, no, pues eso, pero eso es lo que tenemos. Lugar de nacimiento, entonces si uno nace en el campo versus nace en la ciudad, entonces eso es algo, ¿cierto? Y luego, ¿qué tenemos en cuanto a salud? Pues en esas encuestas tenemos esas preguntas autorreportados, ¿no? O sea que también pregunta al señor, pues si un doctor, un médico te ha diagnosticado con diabetes. Entonces el señor dice que sí, que no. Entonces, obviamente estamos subestimando pues salud, en este caso no. Entonces, esos son los datos en que estamos trabajando para ver pues si esa hipótesis tiene mérito. Yo soy optimista, a pesar de que estoy examinando una hipótesis pesimista, pero yo soy optimista que puedo usar los datos para encontrar algo interesante, y creo que encontré algo interesante. Y lo que noto en cuanto a subestimación de salud de todas esas encuestas es que realmente sí nos pueden decir algo, es algo conservador, pero nos dice algo. Eso es como para más adelante. Bueno, entonces, por favor, esos son, realmente son 20 países, más de 147,000 adultos mayores que tengo, de China, de Indonesia, de Bangladesh, de Costa Rica, Puerto Rico, México, América Latina, SABE, Taiwán, HRS, ELSA, SHARE. Creo que son las encuestas principales sobre el adulto mayor en el mundo. ¿Puedo decir eso? ¿No? Creo que eso es lo que capté. Y uní todos esos datos para mirar patrones. Bueno, y voy a mostrarte dos gráficas que me parece que son interesantes y que realmente que dicen algo. Entonces, y otra vez, yo creo que encontré algo interesante para diabetes y obesidad. Entonces, por favor, no es un mapa de Antártida. ¿No? Entonces, es un mapa que muestra la prevalencia de diabetes, ¿no? Y los países están en orden de los regímenes, ¿cierto? Y también de las calorías, porque usé calorías
a nivel de país, ese gráfico que demostré varias. Entonces, mira, aquí como 12, son como Europa, ¿no? Estados Unidos, luego Argentina, Uruguay, Cuba, Chile, entonces la América Latina aquí, y después aquí, ¿cuáles números serán? 10, esos son los de Asia y África, ¿no? Entonces, para recordar otra vez que las calorías más bien altas, pues, eran esos países de 12 a 3. Y de Chile hasta como tal vez México, esos son 2. O sea que mid-low caloric intake. Y el número 3 es, son de Asia, low caloric intake. Eso fue antes de la Guerra Mundial, ¿no? Recordando, estamos hablando de las condiciones de la niñez. Entonces, lo que vemos, como obviamente vemos como ese mapa que realmente los países, ciertos países de América Latina tienen como un aumento grande de diabetes en comparación con esos otros países. Pues aún si fuéramos subestimando las diabetes por esas preguntas de autorreportes, todavía hay un cuento aquí que realmente en comparación de lo que está pasando en otras partes con los adultos mayores, esos son adultos mayores nacidos entre 1930 y 1945, esa parte como la punta del iceberg que estaba hablando. Entonces, pues, viene algo como un patrón interesante, perdón, y la próxima. Y no para entrar muchos en números, pero si ponemos estimamos algunos modelos logísticos, controlando por unas cosas cantidad de cosas como edad, educación y no sé qué más, y luego pues algo de estilo de vida y todo eso. El cuento es lo mismo, que la probabilidad de reportar diabetes es mucho más alto en América Latina que en comparación con otros regímenes demográficos, ¿no? Y ahora la próxima, por favor. No, tranquilo. ¿Ya? Sí. Un minuto, sí. Entonces, si tienen dudas sobre los autorreportados de diabetes, aquí es obesidad, y obesidad es medida, y es la misma historia que sale. Entonces, diabetes, eso es como importante en diabetes. Y luego si miramos heart disease, ya pues hay un patrón un poquito diferente, y el patrón allá parece que decir que realmente son los países más como Europa y Argentina, Uruguay, que están teniendo problemas con enfermedades de corazón. Bueno, quiero saltar y solamente decirte un resumen muy pequeño. Creo, ya, perfecto. Bueno, cambios demográficos rápidos, pero no cambios económicos. En paralelo, más sobrevivientes de niños de malas condiciones en la niñez, cohortes marcados con esas condiciones. Si tiene mérito, como todas las hipótesis de Barker y lo que sea, entonces vamos a pensar que puede ser que la salud de esas personas van a estar peor, ¿no? Ahora, las implicaciones para la salud pública, si la hipótesis tiene mérito, entonces tenemos que estar pensando no solamente en hacer intervenciones del estilo de vida, como no fumar, no hacer ejercicio y más, tenemos que estar pensando en intervenciones que realmente reflejan las necesidades de esas personas que tuvieron esas experiencias. Y luego solamente para decir que la promesa de epigenetics, que es epigenéticos, eso es, hay promesa en eso, que están haciendo investigación en cuanto a ayudar. Y como alguien dijo ayer, que va a haber un gran costo médico. Puedes imaginar que si de verdad esa hipótesis tiene verdad, ese cohorte de peor salud, un gran costo médico. Ahora, solamente quiero decir que eso no solamente es para histórico, es que ahora solamente es el grupo de 1960, no, porque las agencias internacionales, y realmente yo no sé muchos de los detalles. George, tal vez tú sabes más los detalles de lo que están haciendo las agencias internacionales,
pero me da la impresión, y es una inquietud, por ejemplo, yo estoy pensando en la Fundación Gates, que realmente invierte mucho dinero para ayudar a la gente, es para ayudar a la gente realmente, pero cuando veo los programas encima, parece que están muy enfocados a ayudar con la enfermedad, pero no en un contexto más grande en cuanto a también ayudar la situación económica de la gente. Y eso es el mensaje de lo que estoy haciendo, que cambios rápidos, sin ese también cambios económicos, pues puede ser que tienes unas consecuencias como negativas, como a largo plazo. Y claro que nosotros tal vez no pensamos muchas veces en las cosas a largo plazo, pero así es. Y también el centro de Carter, que expresidente de Estados Unidos tiene como un Carter Center, y también hacen cosas muy buenas en los otros países, pero siempre es como para disminuir pues las enfermedades, pero no en un contexto más grande, ¿no?, de la sociedad. Finalmente, quiero darte otro ejemplo de lo que pasó realmente en el África Eso es. Y eso es que cambio rápido en la tasa de mortalidad infantil, o sea que a través de un medicamento, yo no sé qué hicieron, pero sin realmente un contexto más grande de socioeconómico. Y lo que pasó es que realmente ese área tiene una de las tasas más altas de stunting, de altura baja del mundo, ¿no? Entonces, eso tiene que tener consecuencias a largo plazo que debemos estar también, pues, hablando, discutiendo y investigando más, pues, a ver, pues, sí. A ver, entonces, esa es la última cosa que tengo que decir. Bueno, la última cosa que tengo que decir es mutuo obrigado. Eduardo Rios, CDPLAR. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à ALAP e à ABEP, em nome da Laura e do Taquim pela ALAP e do Cássio pela ABEP, pela gentileza de ter me convidado, não tanto pelo que eu vou falar aqui, mas pela importância para mim mesmo de ter assistido os 2 dias, que eu acho que tem sido bastante importante, e é um momento importante não só pela conferência, como pela organização do governo e da sua comitiva, pela refundação da CNPD. São tantas coisas positivas que eu só posso agradecer a gentileza e a bondade dos organizadores que me permitiram a satisfação de estar aqui. Então, sou só agradecimento. Com relação ao tema, eu tive que fazer uma certa ginástica, porque essa não é tanto, se fosse olhar em termos de envelhecimento estrito senso, né, e longevidade, não é tanto a minha área. Quer dizer, não é tanto, não é nada da minha área. Né, mas, por outro lado, eu acho que a estrutura etária e algumas questões, vai ficar claro, por exemplo, na educação, e eu vou dizer até gênero, né? Não sei onde a Margarete está aí, mas eu coloquei, eu mexi com ela, mas eu coloquei, eu acho que ela não está aqui. Ironia, ela não está aí, mas... você está aí depois testemunha, que eu vou colocar gênero na análise. Então, eu aproveitei, dentro do que eu poderia falar de estrutura etária, que também é parte, para fazer essa conexão. Então, um pouco é isso que eu estou falando. Então, vou falar de envelhecimento populacional lato sensu, mais do que estricto sensu. E o ponto inicial, é claro que eu vou passar rápido,
foi recordar algumas coisas de Cairo. Isso foi comida requentada, que era coisa que eu tinha feito antes, mas eu acho que reflete algumas reflexões que eu acho que é importante, dado o cenário que nós vamos falar. Então, algumas coisas que eu sublinhei, no caso dos princípios, a questão dos direitos, que eu não vou falar tanto, mas eu acho que ela é importante, né? Mesmo a gente discutindo teorias, marcos analíticos, hipóteses, proposições, retomar que a questão dos direitos é uma questão importante e permeia quase tudo no princípio do Cairo, e óbvio, eu acho que é para manter, quer dizer, o ciclo de conferências é um ciclo de direitos e a gente não pode perder essa perspectiva, embora ficar só nela acaba repisando generalidades que perde a mediação. Um pouco do que eu vou estar discutindo aqui é exatamente a mediação, mantendo os direitos e fazendo as mediações das proposições. Item para discussão de desenvolvimento, a noção de desenvolvimento sustentável, que estava lá, incluindo equidade e sustentabilidade entre gerações, que é um princípio importante, e é um princípio importante para o que eu vou falar aqui. Sustentabilidade entre gerações, a questão geracional. E parece até que nós combinamos, ninguém conversou na mesa, né? Eu fiquei surpreendido mesmo nessa última, que é sobre morbidade, a questão da educação. Ela está presente em todos. Então, esse dilema da educação, eu vou explorar muito aqui, porque é uma área que me é muito cara, que ela é um pouco patinho feio do Cairo, por causa de brigas de agência, num certo sentido, né? O Unesco não estava no Cairo explicitamente, mas ela, para quem trata analiticamente, ela volta toda hora, né? Mas, se você olhar estrito senso, ela está no Cairo. Basta procurar que está lá, a educação está lá. Não tem razão para haver omissão sobre a dimensão educacional no Cairo. Às vezes há um certo cinismo, mas ela está lá, né? Cinismo e eufemismo, mas se formos explícitos, ela está lá. E aí o que eu separei foi alguns princípios de alguns capítulos, rapidamente, né? Componente populacional deve ser integrado nas estratégias de desenvolvimento sustentável, garantir qualidade de vida e erradicação de pobreza. Isso reflete algumas metas do milênio. No capítulo 4, igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, garantindo seu completo envolvimento em todas as esferas da vida. Isso vai ser super importante para o que eu vou falar aqui. E estava lá. No capítulo 5, garantia que as políticas públicas darão suporte e proteção às famílias, sublinhado família, porque vamos voltar nisso, na sua multiplicidade de arranjos, em especial no caso das famílias em condição de vulnerabilidade. Eu estou chamando aqui família, mas no fundo é rogar, né, e domicílio, que eu acho que é outro ponto em comum nessa sessão que não estava combinado, mas a questão da multiplicidade dos arranjos domiciliares e a centralidade da família, não família no sentido ideológico do Vaticano, mas no sentido de arranjos domiciliares, ela é central, não adianta a gente fugir disso. Eu acho que ela é super importante. E no capítulo 6, crescimento e a estrutura populacional, o capítulo tratava disso, a transição demográfica deveria ser facilitada, e isso já é um pouco história para a América Latina, né? Sempre que houvesse um desequilíbrio em taxas demográficas e equilíbrios ambientais. Essa eu acho que é uma das que está histórica, ela está aí para ser remarcada. No caso da estrutura etária, prioridade para o segmento de crianças e jovens, está lá. Não estou inventando, quer dizer, eu procurei muito tempo atrás, mas eu não inventei isso. Foi uma leitura do plano de ações que eu fiz em algum momento da minha vida. Prioridade para o segmento de crianças e jovens, notadamente na garantia do direito à educação, realização completa de suas capacidades.
Então, a influência lá, Amartya Sen, notadamente no que tange ao casamento precoce, aí tem uma mistura, a gente sabe como é que é. Né? Então, eu estou tentando separar aqui que uma coisa é a questão da gravidez na adolescência, que já foi discutida aqui, o Roy mesmo falou no primeiro dia, que eu acho central. Não estou querendo desqualificar isso, mas o que eu estou querendo enfatizar, meu olho, minha lente de aumento, é na educação e a realização completa das capacidades. Está no mesmo contexto. Né? A gente sabe que esse tipo de redação tenta incorporar o maior número possível de consensos. Né? A gente tem que manter essa perspectiva para entender. Capítulo 6, estrutura etária também, viabilização da qualidade de vida do idoso, aí sim, mais ligado aqui, mas eu vou explorar menos, talvez, eu acho que foi bem explorado em outras apresentações. Desenvolvimento de um sistema de saúde e de seguridade social para o idoso, incluindo a promoção de suporte informal e familiar para o idoso. Eu falei que não vou explorar, mas agora eu vou falar um pouco, eu vou explorar a questão do idoso, aí é um viés de formação meu. Qual que é? Eu preciso explicar um pouco aqui, eu acho assim, isso aqui é o preâmbulo, o meu modelo analítico para a exposição. Qual que é o meu modelo analítico para a exposição? É o contexto de uma transição demográfica avançada, tá? Então são verdades, que eu acredito que sejam verdades, que vão mapear as questões. Transição demográfica avançada, que é várias na reposição na América Latina, multiplicidade de arranjos familiares, como condicionante e realidade, essa diversidade. Desde ontem, nós estamos vendo aqui união consensual, extensão domiciliar, etc. Importância de uma certa implicação econômica da dinâmica demográfica. Aqui, um pouco, o que eu estou tentando fazer é o seguinte: como eu sou economicista, num certo sentido, faço o advogado de diabo entre o demógrafo mais economicista. E eu acho que, para bem ou para o mal, nós perdemos muito tempo discutindo se bônus demográfico devia ser debatido por demógrafo ou não, e se era realidade ou ideologia. O bônus demográfico foi a ponte do efeito da estrutura etária, e é ainda, né? Muitas pessoas falaram aqui, hoje já ninguém discute o uso do conceito, num determinado momento da transição demográfica. O que eu sinto, e é um esforço que eu tentei fazer na exposição, é que, para nós demógrafos, continuarmos tentando um impacto com o Estado-nação e com a discussão com a sociedade, a gente tem que procurar outros futuros, se não bônus, retornos econômicos que coloquem a discussão, não por um economicismo, mas mais por um jogo realista da sociedade. Na discussão societal, você tem que discutir as questões valorativamente, claro, todos nós temos nossas ideologias, nossas utopias e nossos valores, mas dentro de uma perspectiva que mostre algum sentido econômico, senão ela fica deslocada. Qualquer que seja a definição de econômico, não estou nem querendo ser economicista nisso. E, para isso, eu coloco 3 questões como chave para esse novo dividendo demográfico para as sociedades de transição demográfica mais avançada na América Latina. O que eu chamo isso? Sociedades que já estão mais próximas ou já no nível de reposição. Então, esses 3 pontos que têm implicações econômicas são igualdade de gênero, ideal da carreira dupla, eu vou falar sobre o que é isso. 2, crianças como tipo de bem público societal. Esse é um ponto que eu acho que nós somos um pouco cínicos. Eu lembro, com todo respeito à Sônia, não estou querendo polemizar com ela, mas quando alguém falou sobre criança no primeiro dia, ela falou assim, não, mas o conceito de saúde reprodutiva, criança, está subentendida. E hoje, não, se a criança é prioridade, ela não tem que estar subentendida. Ela tem que ser explícita. Né? Senão vira eufemismo. Ou qualquer outra coisa. Mas se ela é prioridade, ela tem que estar explícita.
Então, crianças como tipo de bem público societal. E terceiro, idoso como autônomo, quer dizer, o valor da autonomia do idoso e o valor da produtividade do idoso. Então, são esses três que eu vejo, são os ganchos possíveis para essa sociedade mais avançada. É claro que é um exercício, eu peço desculpas, não estou querendo ser dono da verdade, estou querendo ser provocativo, só isso. Pronto. Então, igualdade de gênero, ideal da carreira dupla. Aqui são fatos, né? Vocês podem ler enquanto eu vou falando, mas o ponto é ir além da mera discussão da discriminação de gênero no mercado de trabalho. Quer dizer, esse é um momento, mas eu acho que a discussão para os países em transição demográfica mais avançada, ela tem que buscar uma equidade de gênero no lar e no mercado. Pode passar. Eu tenho que correr. Então, um pouco, eu não vou engaçar muito, mas se você passar do modelo das esferas separadas, que era a sociedade patriarcal, breadwinner, até um modelo que a mulher trabalha no mercado, mas tem a dupla jornada, que seria a terceira coluna ali, quer dizer, pelo menos como ideal, já não dá para sair da discussão da importância de você ter Estado entrando no cuidado familiar, por exemplo, com creche, etc., e com uma promoção, como ponto de vista de valor, de igualdade nas tarefas domésticas. É difícil de realizar, eu mesmo tento e não consigo totalmente, mas como ponto de vista valorativo e normativo, quer dizer, essa dupla carreira, né, carreira dupla e cuidador duplo, para as famílias que têm marido e mulher, que não são todas, e eu não estou querendo dizer que todas têm que ter, é o ideal, do ponto de vista valorativo. E isso remete, eu vou passar rápido, só botando agora só headlines para correr, à economia do cuidado. Quer dizer, a economia política do cuidado é central para a política pública contemporânea nesse estado. A discussão de creche é apenas um detalhe e de primeira infância dentro desse processo. Pode passar? E aí, então, um ponto-chave no meu argumento arranjos familiares, multiplicidade, e ter em conta que há arranjos familiares, parentais e não parentais, como alta prevalência. E se há arranjos familiares, parentais e não parentais, nos parentais, o monoparental, em grande medida, não em 100%, remete a vulnerabilidades econômicas e fragilidades, sem emissão de juízo de valor, reconhecendo a diversidade dos arranjos familiares. E os não parentais, por definição, não têm crianças. E, de novo, isso é um valor, essa multiplicidade. Pode passar. Então, isso traz essa evidência que já foi discutida aqui, aumento da união consensual, aumento da extensão domiciliar, aumento das famílias monoparentais, domicílios residindo sozinhos. Isso eu estou colocando como um valor societal. Por isso é que dá para discutir família sem achar que você está sendo pró-Vaticano. Caso contrário, não daria. Né? Então, esse tipo de valor é um valor positivo, pode passar. Mas, nesse valor, e esse é o ponto-chave, vou tentar ser curto aqui, nesse valor, quanto mais percentualmente arranjos não parentais você tem na sociedade, mais chance você tem de ter, globalmente, uma taxa de fecundidade abaixo do nível de reposição. Tá? Óbvio que eu não estou querendo pedir para voltar a ser papai e mamãe, posição missionária. Não, não estou querendo isso. O que eu estou falando é que isso é uma verdade composicional. Quanto mais arranjos a gente tem não parentais
e mais baixa for a fecundidade, a taxa de fecundidade total, mais pessoas societalmente não estarão sendo reproduzidas intergeracionalmente pelas crianças que nascem hoje. E é isso que eu estou chamando da criança como um bem público. Porque se eu sou um cara, um solteiro convicto, e tenho meu estilo de vida, e vou viver a minha vida inteira sozinho, curtindo a vida, eu tenho que saber que vai ter uma criança em outro arranjo domiciliar que vai me sustentar se a Previdência for igual é hoje. Ora, se essa criança vai me sustentar se a Previdência for igual é hoje, eu tenho responsabilidades para com ela e o Estado que me representa como cidadão tem obrigação de cuidar de todas as crianças, independente do arranjo familiar em que ela está inserida. E da eventual deficiência que possa ter. Esse é o preço da sociedade contemporânea. Se a gente não... pode passar, tá aqui. Então, qual que é o dilema? Qual que é o dilema? Mesmo negando o maternalismo, eu nego o conceito de maternalismo. Concordo com todas as críticas. Tal política é maternalista. Concordo. Mas mesmo negando o maternalismo, a referência explícita às crianças deve ser parte da bandeira dos direitos sexuais. Não é falar que é subentendido. Ela tem que ser explícita. Se ela não for explícita, nós estamos sendo cínicos. Porque, societalmente, essas crianças, eu estou falando de uma dinâmica intergeracional, essas crianças que vão sustentar o sistema contribuinte no tempo de ter mais um. Então, esse é um dilema central. Né? Pode passar. Então, o meu ponto é que o custo de vida não depende da ditadura das agências da ONU. Se a gente vai discutir uma conferência, na UNFPA, a população já nasce jovem. O mais baixo da pirâmide demográfica na UNA é o jovem. Quer dizer, você não tem nem primeira infância, porque a primeira infância é da Unesco, nem da Unicef, nem idade escolar, porque a idade escolar é da Unesco. Nós não podemos ser pautados por isso. A trajetória de vida, sob o ponto de vista societal, ela começa no pré-natal. E olha que eu estou dizendo, eu sou pró-aborto, assinei um negócio de aborto. Quer dizer, defender o pré-natal não pode ser encarado como uma bandeira contra aborto. São coisas diferentes, a gente tem que ser explícito nas coisas. O que eu estou demandando é racionalidade e explicitar os pontos. Eu posso defender aborto e defender o pré-natal. Por quê? Porque senão a bandeira do pré-natal, que é uma bandeira da atenção à saúde da mulher, que é importantíssima, vai para os conservadores. Pô. Eu não posso abrir mão dessa bandeira. Mas para não abrir mão dessa bandeira, eu tenho que ter um tratamento da criança que não começa na juventude. Senão isso é esquizofrênico. Então eu acho que esse é que é o ponto etário para passar. Então, um ponto, eu nem vou falar idoso como autônomo produtivo. É importante nisso? Passa, só para... Aí é só headline mesmo, pode passar. Aí tem a questão, duas questões aí, do idoso morando sozinho versus a institucionalização, que é uma coisa que no Brasil a gente discute pouco, mas que com a fecundidade abaixo de reposição vai ser uma questão chave no futuro. Quer dizer, quem hoje já é pai de um filho só, prepara o dinheirinho para a institucionalização, porque dificilmente o filho vai morar com ele depois. E o ponto da produtividade, de não ter sentido você parar de trabalhar precocemente. Pode passar. Pode passar. E, finalmente, quer dizer, o risco, que eu acho que é uma coisa que nós não falamos aqui, então não posso, peço até desculpa por isso, mas não posso deixar de falar, que é o seguinte, o Cairo mais 15 foi todo metas do milênio, ninguém falou isso aqui. Então a gente está discutindo aqui
ignorando a ditadura da meta do milênio, e corre risco que o Jorge Rodrigues, não por culpa dele, coitado, venha com a pauta para reunir lá, que nós vamos ter que só que atualizar a meta do milênio. Nós não vamos discutir o plano de ação do Cairo. Esse risco existe, porque aconteceu no Cairo mais 15, por que não ocorreria agora? A não ser que a gente paute. Então, a ditadura da meta do milênio, ela é perigosa, na minha opinião. Eu acho que a gente não deve ser escravo, embora tenha que haver metas. Eu não estou falando que não deva haver metas. A meta gera accountability, ela é importante. Mas toda a história da evolução da meta do milênio foi uma história de uma briga política, a gente não pode esquecer disso, senão não vou falar isso aqui agora. E aí o último ponto é que o denominador comum dessa contabilidade geracional que eu falei na minha opinião, a educação. Não só porque a educação, principalmente a educação das crianças, é a condição de sustentabilidade societal e intergeracional, por um lado, mas outra coisa que eu acho que bate com a última exposição, que é a educação é a variável causal ou distal ou independente, qualquer que seja o termo, mais importante em quase todos os fenômenos que a gente está utilizando. Então, eu não estou sendo aqui economicista, eu não estou defendendo o Gary Becker. Eu estou falando o seguinte, o maior índice de autonomia numa sociedade é dado pela percentagem de pessoas com nível superior nessa sociedade. Esse aspecto valorativo, se ele deixar de ser prioritário, nós estamos sendo super reacionários. Me desculpe, mas eu acho que nós estamos. Então, fugir de educação é uma tarefa arriscada. Aqui no Brasil, a esquerda teve essa tradição, eu mesmo fui estudado nesse caldo, por causa do famigerado debate do Langoni sobre a distribuição de renda nos anos 70. Mas nós não podemos ser escravos disso pro resto da vida. Quer dizer, até porque a discussão aqui não é que a educação é panaceia, mas é que a educação ela é uma variável distal importantíssima, que é o sinal mais concreto que a gente tem para ver o estágio superior que uma sociedade está chegando. Não dá para falar de uma sociedade num estágio superior sem ter a dimensão educação como central. Então, eu acho que essa é a mensagem conclusiva das provocações. Peço desculpa, eu acho que eu exagerei no tom, não é para vocês levarem a sério isso, mas é porque eu estava querendo provocar. O Cláudio adorou, hein? Como você vê, eu não sou profissional disso. A única coisa que a gente tem intimidade com esse microfone é levar. Você tem, né? Não, você tem essa vantagem. A gente tem essa vantagem porque ele está aqui. Entendi. Tem umas possibilidades. Então, eu passo a palavra ao Cláudio Crespo, do IBGE, que vai mediar o debate entre os presentes na mesa. Bem, inicialmente, né, uma mesa com um tema tão tradicional, digamos assim, da demografia, composição etária, né, que certamente a gente vai suscitar o debate com vistas à previdência, à saúde, obviamente, isso não deixou de ser tocado, mas foi bom vir com uma provocação na última apresentação de uma tentativa de buscar uma reflexão de saída, né? Porque diante do tema, né, que é colocado, né, do bônus demográfico, foi já colocado desde o início pelo Antônio Góes, passou pela apresentação da Brenda, professora, né, pesquisadora lá da Venezuela, colocando sempre essa oportunidade populacional, né, que a
a transição demográfica, de certo modo, nos coloca e que a demografia vem apontando, frente a um dilema. Na verdade, o que seria uma oportunidade com vista à transição na região que tem a maior desigualdade socioeconômica do mundo, pode se tornar uma oportunidade perdida, e mais do que isso, pode se tornar um problema futuro, né? O que então, a princípio, está colocado como uma possibilidade de saída. A pesquisa também feita pela pesquisadora Mary traz como essa transição rápida, né? Essa transição rápida, não acompanhada das transições econômicas, sociais, tem reflexo na saúde e está apontando. Então, esse quadro está desenhado para boa parte dos países na nossa região, e aí, no caso dela, um estudo específico com alguns marcadores, né, de morbidade, de fatores de risco, que no futuro poderiam vir a ser adultos, né, de ação com adultos, mas que seriam em crianças, e adultos futuros idosos com dispêndio, né, sobre a saúde. E a última apresentação coloca a questão dessa mesma transição, mas tentando trazer a discussão, dando centralidade à educação como um bem societal, né, como uma possibilidade de saída para esse novo momento que já está sendo vivenciado por vários países, né, de uma transição acelerada, abaixo do nível da reposição. Então, a questão do envelhecimento da estrutura etária, frente, né, a nossas desigualdades regionais, elas nos colocam num dilema, né? Então, nesse sentido, apesar de ainda ter que amadurecer as proposições do professor Eduardo Rios, mas como uma possibilidade das sociedades se constituírem, hoje, de fato, o que a gente tem é um dilema de escolhas, né? Que é cada vez mais difícil, porque se por um lado é verdade que a educação é centralidade, apostar no capital que as futuras gerações poderão ter para constituir autonomia, para que seja mais produtivo, independente e, portanto, possa vivenciar com qualidade, aproveitando esse momento de transição e uma futura composição etária mais envelhecida, é difícil escolher sobre a vida das gerações atuais, né? Porque isso diante do recurso escasso ou das escolhas atuais da sociedade, apostar para o futuro, né? Sabendo que a longevidade desejável por todos nós nos garantirá vida pelo menos a gente sempre, as tábuas de vida sempre anunciam um pouco mais de anos, né? Então, é uma escolha politicamente difícil, né? Para a sociedade, para os diversos grupos que têm as suas bandeiras sociais, todas elas legítimas, né? Como todo esforço, por exemplo, todo engajamento do movimento negro ou do movimento feminista, conjugar essas conquistas, essas lutas ao longo do tempo em prol de um futuro, considerando a transição demográfica,
uma escolha difícil, né? É uma escolha difícil de conjugar uma unidade entre nós mesmos, né? Nos colocando todos aqui como defensores de direitos humanos e de uma qualidade de vida, de conjugar esses pensamentos todos numa conferência, numa meta que virá para pós. Então, mais do que após 2014, mais do que pensar uma saída, e, por outro lado, não pensar saídas isoladas tem demonstrado cada vez mais ineficiente. Essa também é uma questão colocada. Nós estamos numa sociedade em disputa, né, o tempo todo, e todas as bandeiras legítimas devem guardar, de certo modo, eleger um pilar que unifique a ação para que as diversas conquistas possam ser celebradas, né? Então, é grande o desafio daqui para frente no sentido de construir unidade capaz de gerar bandeiras e lutas e consensos entre todos aqueles que defendem direitos legítimos, né? Ter uma iniciativa que aponta por uma saída já é uma tentativa importante, tendo 3 eixos, tentando sintetizar em 3 eixos que foram colocados: da igualdade de gênero, né, do investimento na educação, na criança e também no idoso. Especificamente, acho que essa é uma proposta que vai ser discutida também nos estados nacionais, né? Porque o que está em jogo é, de fato, a disputa em materializar a possibilidade desses recursos serem direcionados, seja para a saúde, para a previdência. Então, há um outro fator fundamental que eu coloco na discussão, que é o quanto a sociedade está organizada e se dispõe a pagar, né, para que esses bens, de fato, considerando a transição demográfica que está em curso nos diversos países, com as suas diferenças, quanto nós estamos organizados para disputar a possibilidade de fato, esses bens materiais, a presença do Estado, seja na creche, seja na educação, seja na própria previdência, e por que não, né? No caso do Brasil, por exemplo, nós não podemos pensar bônus demográficos sem refletir a possibilidade dessa lógica intervir numa futura reforma tributária, por exemplo. O que vai garantir saúde? O que vai garantir educação de fato, né? Então, acho que esses são os desdobramentos mais materiais que a sociedade precisa se debruçar para que esses valores que estão construídos nas diversas conferências possam, de fato, ter repercussão para além do desenvolvimento que os países vêm tendo. Porque a gente tem notado o crescimento, melhoria nos indicadores sociais em vários países, né? Em toda a região. Porém, eles estão muito calcados em mudanças que até agora foram para a estrutura familiar ou para dentro de casa. E o que está se mostrando que viver bem numa estrutura em que a gente tenha o maior envelhecimento, para além das condições de casa, a gente tem do coletivo, do entorno, né? Da saúde bem estruturada, do acesso à creche, da possibilidade de cuidados assistenciais. Então, pensar que junto ao MDS, que estava presente aqui ontem, estruturas futuras de assistência social para a população idosa é uma questão fundamental, porque hoje está centrada em CRAS, CREAS, citando o caso do Brasil, né? CRAS, CREAS e Centro Pop, né? Então, mais à frente, essa vai ser uma demanda que
salários não comprarão por mais igualdade de renda desejável que a gente queira. Então, há bens a serem implantados com vistas a um futuro que está próximo aí, que vão além da questão do rendimento dos indivíduos e das famílias, né? É um rendimento, é uma participação na riqueza, né? Que vem através dos serviços, da presença do Estado, e isso se dá nas diversas bandeiras que estão colocadas por nós todos. Então, eu entendo que a reflexão sobre a transição, sobre a estrutura etária, nos coloca diante de fazer uma reflexão em cada Estado nacional sobre como a sociedade daquele país se apropriará das suas riquezas de modo, né, a construir uma estrutura que possibilite uma vida com igualdade, com bem-estar. Então, acho que essa é a questão. É um dilema difícil. Difícil no primeiro passo de construir unidade entre nós mesmos, mas necessária unidade mínima para poder levar adiante os valores que estão colocados no Cairo, que serão reafirmados na próxima conferência regional e que, para após 2014, certamente deverão avançar no sentido da materialização desses valores. Eu abro, então, algumas questões. Me foi instruída que elas seriam pouquíssimas. Então, se alguém tiver alguma pergunta a fazer, algum dos integrantes da mesa, Suzana, por favor. Não, um pouco seguindo o que o Crespo estava falando, quero colocar a minha questão. É difícil encontrar essa equação, eu acho que a gente não vai encontrar, não vai ser unidade, a gente está sempre puxando para um lado e para o outro, né? Está sempre lidando com recursos escassos. E aí eu vou colocar 2 pontos para o Eduardo. Por que o modelo de escolhas de ter ou não ter filho tem que recair, e eu vou ter que sobretaxar essas pessoas, e não muda o modelo de previdência? A gente vai começar a entrar em searas que são muito complicadas. Eu acho que se eu sobretaxar as pessoas que não querem ter filho, eu não estou dando direito iguais a elas de decidirem ter ou não ter os filhos, ou quantos quiserem. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque o problema às vezes é o modelo econômico. Não, você diz que tem que pagar imposto, tem que cuidar, porque vai cuidar. Não, quando eu for ficar velha, eu tenho que ter alguém, ou outro filho, o filho de outro vai pagar o meu. Não é assim que as coisas acontecem no mundo. Não é o filho de outro que vai pagar. A gente tem muitos outros que ser pai não é que ser pai ou ser mãe não significa que vai cuidar do filho o suficiente para ele conseguir pagar o imposto. Então, enfim, é uma questão super complicada. A outra questão que eu queria colocar é da educação. A gente acha que educação, e é um bem que tem que ser colocado para todos e precisa da educação, mas eu acho que o efeito que a gente tem em educação hoje, ele é tão marcado porque ele é seletivo, e a educação superior, ela dá esses diferenciais para a gente, porque tem pouca gente com superior e é muito seletivo. Num mundo futuro, onde eu espero que todo mundo seja educado, eu acho que esses diferenciais não vão ser tão grandes, e eu me pergunto também, na liberdade de escolha das pessoas, a gente precisa da educação, igualdade e liberdade de escolha. Eu discordo que a gente tem que ter um mundo com gente com nível superior. Eu acho que o mundo, a gente tem que respeitar as diversidades. E eu acho que então a gente precisa pensar um pouco quais são os desenhos que dão a possibilidade das pessoas se educarem, terem cidadania, participarem plenamente e com todos os seus direitos, sem necessariamente pensar que eu tenho que ter um mundo onde todo mundo precisa ir para a universidade. Eduardo,
Gostaria de comentar? Só mais uma pergunta. Só fazer a pergunta. Eu posso fazer? Peraí, Udete, deixa eu fazer primeiro. Eu só queria fazer um comentário, primeiro a respeito ao o Antônio Góes disse no início, que tem a ver com o que passou por aqui, em todos, de uma certa forma. O Antônio fez um exercício sobre qual que seria o efeito do bônus na educação, no gasto com a educação, né, nos recursos para a educação em função do decrescimento da população infantil. Só uma informação, assim, o que acontece nos vários países, o que tem acontecido com a redução da população infantil, é uma certa inelasticidade do percentual do PIB que é gasto em educação. Né? A comparação internacional que eu tenho acesso mostra isso. Então, o que já acontece no Brasil é essa inelasticidade do gasto total em relação ao PIB, o que implica no aumento do gasto per capita. O problema e as pessoas com quem eu conversei, especialistas em educação no Brasil, é que as pessoas esses especialistas não estão habituados a trabalhar com a ideia de gasto, muito mais com a ideia, com outras variáveis, são as variáveis finalísticas que eles usam, a proficiência escolar, etc. Então, como é que o gasto, a maior possibilidade de recurso se transforma em desempenho escolar, etc., é uma questão que está colocada. Mas que vai aumentar o gasto per capita, você tem toda a razão, isso acontece no mundo inteiro, e se você ainda por cima aumentar o orçamento, em termos absolutos, em termos relativos ao PIB, mais ainda. Né? Então, isso é verdade. O ponto então, isso é um processo natural que vai acontecer com a redução da fecundidade, acontece em todos os países. O ponto é como reduzir a desigualdade, né, na educação, no acesso à educação, que ainda há muitas desigualdades, né, porque boa parte da educação dos mais simples é feita na família, não através do setor público. Então tem que dividir o que é família, que é o gasto privado, o gasto público, e o gasto privado é muito maior que o público. Né. E aí, indo para a Mary, só para continuar aqui, indo para a Mary, uma discussão que eu já tive com o Palone antes é o seguinte, é importantíssima essa análise das condições na infância e a repercussão que isso tem na mortalidade mais adiante, na saúde, mas eu acho que o ponto importante é o seguinte, é possível reverter, a pergunta é possível reverter esse efeito de coorte através de choques de período, como aconteceu, por exemplo, na Alemanha Ocidental Oriental, tem um estudo do Max Planck sobre isso, em que você dá um choque de período e você converge os níveis de mortalidade, eles acabam coincidindo mais adiante em função do aumento do gasto num período específico. No caso da América Latina, isso exigiria um esforço muito maior, exatamente porque tem um início muito diferente nas cortes, no início das cortes. Né? Então você tem razão nesse ponto. E finalmente, só para concluir o negócio do Eduardo, e aí respondendo um pouco a Suzana, é o seguinte. Eu concordo com o Eduardo, a gente já conversou muito sobre isso, sobre a questão do investimento em criança como em função da externalidade positiva que a criança tem para a economia. O ponto é que a gente precisa calcular, Eduardo, eu acho que falta talvez um pouco a gente medir melhor qual que é o tamanho da externalidade. Acho que vai facilitar, na hora que você apresentar essa ideia, medir a externalidade, o tamanho da externalidade, para ficar mais fácil de você sustentar seu argumento. Porque aí, Suzana, um pouco, assim, de fato, do ponto de vista do financiamento do consumo na vida idosa, as pessoas podem optar em fazer poupança, claro, não depender do Estado, para fazer frente ao consumo na vida idosa, né? Quando atingir a aposentadoria. O ponto é que você sempre vai precisar ter algum tipo de sistema de seguro público, e esse seguro público ele é de repartição simples. Então, inevitavelmente, vai haver distribuição de recursos de adulto para idoso, mesmo que você tenha um sistema privado. Né? Mas, de fato, é preciso fazer a conta, porque também no Brasil, pessoas que têm filhos pagam menos impostos em função do desconto de dependência que você tem no imposto de renda. Quanto que isso representa no total é que ninguém fez essa conta no Brasil. Né? Você precisa ter todo o cálculo da contabilidade internacional para definir o valor da externalidade. Obrigado. Eu passo a palavra aí, Udete. Obrigada. Não, era com relação também ao sistema de previdência, a conta do Eduardo, e talvez pega também um pouco do Antônio. Por que nós não estamos falando, quer dizer, do sistema de previdência, por exemplo, no caso brasileiro, o tempo de serviço? Quer dizer, por que não a questão de ter idade mínima?
Quer dizer, eu acho que já é uma questão delicadíssima, porque só quem tem tempo de serviço é a classe média, quem tem voz, que bota a boca no trombone. E você faz um argumento dizendo que no Brasil você tinha uma entrada no mercado de trabalho muito precoce e que os pobres queriam ser punidos. Mas, na realidade, o pobre não se aposenta por tempo de serviço. Então, essa é uma questão que eu acho que tem que vir à toa, porque só quem ousou mexer em Previdência foi o torneiro mecânico. Porque até o torneiro mecânico, a Previdência não tinha sido mexida ainda. Mexeram na Previdência na ponta mais frágil, que foi na ponta dos servidores públicos. Foi aonde foi mexido, o resto não está tocado. Eu não estou discutindo o privilégio ainda, eu estou discutindo que ele mexeu. Foi o único que ousou, porque no governo do PSDB ele não teve coragem, já mesmo perdeu a eleição. Agora, foi, por que não? Não. Sim, mas foi paliativa. A que mexeu com a gente para valer foi a do torneiro mecânico. E o Dete, obrigada por sua contribuição. Nós temos que seguir os debates. Espera só um pouquinho, que tem ele aqui. Eu só queria aproveitar porque ele me citou e pegando o gancho com o Dete. Não, é que é o seguinte. Não, é porque eu ia pedir para o Eduardo incluir na conta dele, que ele for apresentar para a próxima vez, a conta das crianças. Não, eu não fiz, mas o Cássio te pediu a conta. Então inclui nessa conta os 40% do mercado informal que não paga imposto nenhum e tem previdência no final da vida. Então eu acho assim, a gente tem tanta complicação para a Previdência que considerar nessa conta, todo mundo tem que contribuir, cada um, enfim. Então, para fazer essa conta é muito complicado, mas eu acho que é importante. Suzana, obrigada. Eduardo, quando a conta estiver pronta, nós na Veja nos interessamos em vê-la. Obrigada a todos, então, seguimos. Ainda temos esse tempo? Ainda temos esse tempo. Então, por favor, Eduardo, comente. 1 minuto, cada um, por favor. Eu peço desculpas, que eu devo ter feito uma mágica aí, que eu falei, todo mundo viu, o que eu não falei? Eu não fiz conta nenhuma, foi uma discussão em abstrato. O Brasil era um pano de fundo em quinta derivada e vocês estão me atribuindo a tudo isso. Tudo bem. É óbvio que eu tinha o Brasil como pano de fundo, mas eu não falei. Mesmo a coisa do ensino superior é um ponto assim, nós estamos 30 anos, o PB falou ontem, eu fiz projeções em relação ao Chile, defasados em termos de ensino superior. Mas é óbvio, eu sou pró-escolha, pró-direito, eu fiz os preâmbulos do Cairo todo antes, imagina se eu não tivesse feito. Né? Então, eu falei muito pouco sobre Previdência, eu estava falando no sentido genérico da sociedade. Eu acho que, claro que eu tinha Previdência por trás, mas tinha saúde por trás, tinha outras coisas. É um sentido genérico. Eu estava tentando questionar um pouco a ideia que a ONU tem, com todo respeito, de fazer uma discussão sem um framework. Que eu estava defendendo aqui é a importância da gente ter arcabouço de pensamento quando vai discutir uma conferência desse tipo, com prioridades explicitadas. Esse que é meu ponto. Agora, tudo bem, eu no fundo, muito que vocês atribuíram a mim, eu de fato penso. Eu só estou falando que eu não falei. Né? Então, Eduardo, Chico obrigado. Xavier está aqui, né? As pessoas estão captando mensagens subliminares. Obrigada, Eduardo. Você gostaria de fazer mais um comentário? Rapidamente, agradeço o convite e entendo que a questão é polêmica porque, de fato, colocou uma articulação. O tema da mesa era articulação com uma demanda social, com a política social, o que de fato vai acontecer, como transformar os nossos princípios e valores em realidade, que é o que a gente está buscando sempre. Então, nesse sentido, foi muito proveitosa. Muito bem. Mary? Bueno, no entendí mucho realmente.
Sí. Pero mira, me parece muy rico que ese seminario pues ofrezca una oportunidad tan íntimo realmente para hablar de esas cosas y tener personas aquí realmente muy capacitadas y realmente como pensadores, ¿no? Y investigadores. Me parece es una oportunidad única, ¿no? Brenda. Bueno, quisiera concluir que en esta mesa es importante colocar el acento en la visibilización que debe de tener el bono demográfico dentro de la nueva agenda para que se divulgue en todos los países, porque es el común denominador que está en América Latina y que podríamos hablar que está pasando en cada uno de los países. Y un poco me voy a coger un poquitito para responder a Susana. Susana, tienes toda la razón, no es necesario que todos tengan que ir a la universidad, es cierto. La educación en todos los niveles. Yo puedo decir, por ejemplo, un ejemplo que dice muchísimo, pero fíjense el detalle. En Venezuela el nivel de alfabetización es bastante alto, queda un porcentaje muy bajo de personas analfabetas. He hecho una reunión con mesas técnicas de agua, con comités de tierras urbanos, que son comités que se han formado a raíz de una política de este gobierno y por programas de alfabetización adulta, ¿ok? Entonces, una persona se paró y dijo, yo tengo 58 años y este año es que he aprendido a leer y a escribir. Y esto ha significado para mí algo tan importante como ha sido la primera vez que yo en 58 años he ido a la peluquería y le he podido decir a la persona cómo quiero que me corten el cabello. Entonces eso quizás no dice mucho, pero dice de lo que puedes llegar a hacer con un nivel educativo del más bajo, de analfabeta a alfabeta, a saber leer y escribir. Entonces, claro, la educación tiene que ser diversificada en todos los niveles técnicos superiores, técnicos medios y sobre todo la educação a nível local. Antônio? Obrigado. Concordando com o Cássio aqui, eu acho que não tenho dúvida nenhuma de que hoje é preciso pensar também na questão de como a educação resolve a desigualdade, e do ponto de vista do acesso, aparentemente está resolvido, mas do ponto de vista da qualidade, ao contrário, o que a escola faz hoje é aumentar a desigualdade, porque os filhos das famílias mais ricas estudam nas melhores escolas. Então, do ponto de vista da qualidade do aprendizado, o que a gente vê hoje nas escolas no Brasil não é uma escola com um mecanismo de aumentar a desigualdade. E como jornalista, eu e Mônica vamos voltar agora para a redação, eu já tenho meu lead pronto, viu, Eduardo? O professor Eduardo Rios Neto defendeu a sobretaxa de solteiros, corte de aposentadoria para funcionário público para beneficiar a criança. Ninguém vai negar, pronto. Muito obrigada a todos.